Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá aí mais um episódio do Esquisito Podcast. Quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade e tô aqui trazendo muitos relatos, muitos fatos legais para vocês que quer conhecer um pouco da palavra de Deus também. Aquela conversa aleatória, aquela coisa bonita, mas ó, após a vinheta eu tô de volta, não sai daí não, é rapidinho, é papum, é coisa rápida, valeu? Sai daí não. Então, já voltei, viu? Rapidinho. Hoje eu tô com um casal de pastores que eu gosto muito e eles estão aqui para falar um pouco, relatar, né, o que está acontecendo no mundo inteiro e, é claro, a coisa mais esperada do planeta é a vinda de Jesus. É, você que não crê, hoje você vai ter uma palavra amiga com duas pessoas que entende e vai falar para vocês aí, tá bom? Os nossos pastores, tá aí, ó. Pastor Azor, Marcos Azor. Tudo bom? Tudo bem, MC Esquisito? Estamos aqui para esclarecer um pouco mais a respeito da volta de Jesus. Isso aí, que legal. E hoje também eu recebo a esposa, né? A pastora Camila Marinho. Oi, pastora, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graça e paz a todos. Estamos aqui hoje para falar desse amor de Cristo, da volta, e que todos nós precisamos estar preparados para a volta dele. Isso aí, que legal. Muito bom, muito bom. Eu fico feliz, tá? Por você estar aqui. E hoje é um episódio muito especial, pessoal. Um episódio que vai mexer muito com o seu coração, né? Porque o mundo hoje tá doente, né? Essa é a verdade, está doente devido às coisas que estão acontecendo aí, né? E isso já é escrito há 2000 anos atrás, não é isso, pastor? É isso mesmo. Então, a gente Mais de 2000 anos a atrás. gente vai falar um pouquinho da vinda de Jesus. E a primeira pergunta que eu faço, pastor, é quais são os sinais que estão aparecendo? O que que você acha aí que esses sinais estão aparecendo, que será a vinda de Jesus? Pedro, primeiro quero agradecer aqui a você a oportunidade de estar esclarecendo um pouco mais e já informar que nós não somos o especialista nesse assunto, nessa matéria, mas nós vamos trazer à luz daquilo que vem acontecendo no dia a dia para que o povo possa ficar mais atento a essas coisas que vêm acontecendo. Veja bem, Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 6, no versículo 7, o próprio Jesus ele vai dizer: ouvireis falar de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos perturbeis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Te percebe que as coisas já começam a acontecer e ela não é o fim, assim como Jesus mesmo fala, não é o fim. Nós vemos hoje, quando nós pegamos ali a luz da Bíblia, o mapa, né? Quando a gente vê aqueles reinos ali de novo, novamente se levantando ali contra o povo, né, de Israel, a gente começa a perceber que começa a ser o início desse fim. E é legal. E pastor, qual é a opinião da senhora? É também um prazer estar aqui com você, trazendo também, esclarecendo um pouco da palavra de Deus que nós pregamos, né? Temos a nossa igreja, a IPGE Church. Isso que o apóstolo acabou de falar, né? Esse direcionamento da palavra, são os rumores de guerra. Mas o esfriamento, a falta de amor, falta de empatia um pelo outro, essa apostasia que vai começar a ter a igreja, isso também, já é um sinal. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então, quando o amor, né, pelo próximo, o esfriamento espiritual, ele acontece dentro da igreja e fora também da igreja, isso também é um dos sinais. Então, esse também a gente tira por essa linha de raciocínio que a Bíblia ela explica. Então, a gente tem que ficar muito atento a esses sinais. A apostasia, a falta de empatia um com o outro, a falta de amor. Isso é um dos sinais
com que faz com que a volta de Cristo está próxima. Porque Jesus, ele sempre pregou amor, sempre pregou a salvação e trazer para cada um de nós essa união. E quando nós temos visto que essa união, esse amor está esfriando, isso também é um dos sinais. Certo. Agora, eu venho reparando muito nas igrejas que estão falando muito do... as igrejas estão falando muito apostasia. O que significa isso? Tem muita gente que não sabe. O que é apostasia? Para as pessoas ficarem por dentro dessa questão. A pastora, ela terminou aqui, ela deu uma introdução a respeito disso, né? Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 12, a palavra vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. O amor se esfriará em quase todos. A apostasia, ela vem se dar da seguinte forma: você começa a não ter mais vontade de ir para a igreja. Você começa a não ter vontade mais de adorar o Senhor. Você começa dentro de casa a não querer mais ligar a tua televisão e assistir um programa que vai falar a respeito de Jesus. Vai se esfriando, né? Ele vai se esfriando. Né? Nós tivemos agora uma informação de convidar, olha, você vem assistir a série tal, a série Y. Eu falo, não, a série que nós vamos assistir, o filme que nós vamos assistir é que fale do amor de Cristo, que fale de Cristo. É isso. Então, até a gente mesmo, como líderes, a gente recebe isso. Eu fico imaginando as pessoas, membros de nossa igreja, como que chega essas informações para ela. Porque o inimigo, ele está aí. Pedro, o inimigo, ele está aí, colocando frieza, eu costumo dizer, colocando casquinha de banana para que o povo de Deus, ele venha cair. E muitas das vezes cai. É por isso que você vê muitas pessoas hoje afastadas do evangelho. Verdade, verdade. Por quê? E muitos, né? Por quê? Porque elas deixaram aquela casquinha de bananazinha ali, achando que não era nada, mas elas acabaram esfriando e vai acontecendo isso. A apostasia dentro da própria igreja. É complicado, cara. Eu vejo cada coisa que... tipo assim, eu me converti foi... Acho que foi 2005, uma coisa assim. Aí fiquei um pouco no mundo e tal, mas hoje eu entendo, né, que o que está acontecendo no mundo e é bíblico mesmo, cara, porque a gente vê cada coisa. Pô, pai matando filho, filho matando pai. E as pessoas... E a apostasia geralmente está acontecendo devido a essas coisas também, não é isso? Sim. Eu creio que seja assim. O que a senhora me diz, pastora? Sim. Porque as pessoas, elas não estão querendo mais ouvir a palavra de Deus, que também isso é bíblico. Porque as pessoas, elas iriam ter comissões, elas não vão querer receber aquilo que está à luz da palavra, porque a luz liberta. Você está na presença do Senhor, você vai ser liberto. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, você estar na presença de Deus, você vai ser livre, você vai ser liberto. E com tudo que o inimigo ele tenta colocar na cabeça das pessoas, ele tenta colocar com que você não venha buscar a presença de Deus, isso faz com que você não vá buscar. E você não buscando a presença de Deus, essas coisas entram. A frieza espiritual é referente a numa não busca, não busca da presença de Deus, e faz com que você fique vão, você receba qualquer palavra, você receba qualquer direcionamento, e esse direcionamento faz com que você se afaste, e você acaba cometendo esses erros. Você se afastando da presença de Deus, você comete erro, você não quer mais escutar o que é viável, né, de estar na presença de Deus, princípios, se basear em princípios. Então isso tudo é falta de princípio, é falta de você estar na luz da verdade. Então isso vai acontecendo, o inimigo vai colocando coisas na sua cabeça e você vai fazendo, a pessoa vai fazendo, porque nós estamos em um mundo que as pessoas elas querem viver da maneira delas. E vivendo da maneira delas, elas vão trazer para si e para a sua própria família esse erro. E trazendo esse erro,
vai acontecer coisas piores e piores, porque elas não querem receber a palavra de Deus. E detalhe que, em cima disso também, se você buscar em Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 24, ele vai falar dos falsos profetas. Eu hoje, o que eu vejo muito é dentro das igrejas falsos profetas. Tem muito, né? Falsos profetas. E isso faz com que nós estamos ali ensinando a palavra. A nossa igreja, ela é a primícia da nossa igreja é a palavra de Deus, é libertar aquele povo através da palavra, ensinar verdadeiramente a palavra. E você vê, Pedro, a gente sempre conversa lá, essas igrejas que têm profecia, essas igrejas estão ficando cheias. Você já observou? Já. Você me perguntou a respeito de a respeito dos sinais. Eu respeito não. Mateus 24, ele vai falar disso, desses falsos profetas. E isso vai enganar até mesmo os escolhidos. Pega ali e você vai ler até os escolhidos. Então você vê que essas igrejas estão ficando lotadas. Um dos sinais. Muito forte. Muito. Tu pega a rede social, você vê, às vezes eu fico acompanhando, que a gente tem que acompanhar tudo, e eu fico vendo, são essas redes sociais dessas pessoas, a quantidade de seguidores que tem. Muito. Aí eu falo para você, as pessoas, elas querem ser enganadas. E o inimigo já começa a trabalhar para cegar o entendimento, ela vai e entra nessa brecha. Entrou na cabeça, já era, né? Entrou, já era. Outra pergunta. Salvação. Fala um pouco da salvação. O que é a salvação? O que precisa para o ser humano buscar a sua salvação? Porque muitas das vezes as pessoas... às vezes a pessoa vai para a igreja, mas não entende, né? O que é salvação. Então me explica um pouquinho, vocês que já têm uma aliança com Deus, né? A questão do ensinamento. Fala pra galera aí, o que é o que significa salvação? A nossa igreja, o nome da nossa igreja é Igreja Poder da Graça Eterna. Igreja Poder da Graça Eterna. Nós estamos como sigla IPGE. Então nós entendemos que é a graça que faz isso. É pela graça que você vai ser salvo. Você não tem mérito nenhum. É Deus que vai fazer com que isso aconteça dentro de você. E quando verdadeiramente você se sente com essa graça, você começa a transformar. Nós observamos que dentro das próprias igrejas, ainda hoje, essa graça não conseguiu alcançar as pessoas. Sabe por quê? Que elas estão com o coração fechado. A mente fechada. Sabe por quê? Porque elas estão dentro da igreja achando que Jesus é um comércio. Com certeza. Que Jesus é que vai dar aquilo que ela está procurando. Mas, primeiro é que você tem que buscar o reino do céu e a sua justiça. Amém. E essas demais coisas vão ser todas elas acrescentadas. Então, é essa graça. O que falta, vamos dizer que, vamos fazer uma metáfora aqui, eles são sem graça. É por isso que vem. Estão longe da graça. Porque são sem a graça. Verdade. São sem graça. Verdade. É por isso que fala, você é sem graça. Porque você está longe da graça. Deus, ele quer fazer a obra em você, Deus quer fazer a obra no ser humano, mas o ser humano, ele não quer, ele endurece o coração e ele fala, não, eu só quero a tua bênção, eu não quero o filho. Amém. E aí, pastora, qual a opinião da senhora? A salvação, Jesus, ele veio com um único, exclusivo propósito, foi a nossa salvação. Certo. Quando o pecado, ele entrou no mundo, né, através de Adão, nós fomos destituídos da glória de Deus. E destituídos da glória de Deus, nós perdemos a salvação. E Jesus, ele veio para que nós pudéssemos novamente estar aliançados com Deus. E quando a gente tem um processo, a gente tem que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Passamos pelo batismo e é um processo de conversão. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, nós recebemos essa salvação. Quando nós somos salvos, nós entendemos que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós entendemos que nós somos uma nova criatura.
Aquilo que nós cometíamos no passado, a gente não comete mais. A salvação, ela veio para mudar, modificar nossa mente, tanto que a gente tem a mente renovada em Cristo Jesus, porque é Ele, através do poder dele, é que essa salvação ela acontece. Nós mesmos, como foi falado, a gente não consegue, mas quando nós abrimos o nosso coração para receber Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, essa graça, ela nos alcança. A misericórdia de Deus, ela nos alcança. E nós somos salvos. Quando nós temos, e como nós temos essa convicção de que somos salvos, quando nós renovamos a nossa mente, aquilo que nós fazíamos antes, a gente não faz mais. Então, nós entendemos, a partir desse processo, que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E o nosso testemunho é que fala por nós. O nosso testemunho é o principal que fala por nós. Então, nós entendemos isso. Quando nós damos o nosso testemunho de nova criatura, muito bom, nós somos salvos. E quando você também percebe e você vê no teu dia a dia que as opiniões externas, elas não influenciam mais no teu ser. Porque você está tão convicto daquilo que você é, que pode vir... Rapaz, e você tá naquele aí, você é crente, fala o Bíblia, né, da minha época, né, ele fala, e você é Bíblia, rapaz, e você deixa esse negócio, irmão, é assim mesmo. Tá tão convicto, é assim mesmo, que o mundo pode se abalar ao teu redor que você fala, eu não largo esse Cristo. Amém. Galera, é o seguinte, ó, aproveita aí, compartilha, curte, dá aquela força, deixa seu comentário que é muito importante pro canal, tá bom? Olha só, outra coisa, vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que é o ensinamento lá na igreja lá de vocês, que vocês dirigem? Como é que o que vocês fazem lá qual é o tipo de ensinamento para as pessoas? Pedro, olha só, a base do nosso ensinamento ela é a Bíblia, né? E nós buscamos dentro da teologia trazer à luz do Evangelho tudo aquilo que tem que ser apresentado ao ser humano. O ser humano ele tem que entender que, como foi falado aqui, a origem é a origem de pecado, né? E a origem de pecado, ele tem que se transformar, como foi falado aqui, através de Cristo Jesus. O Espírito Santo ele vai fazer essa modificação em você. E nosso ensinamento, a gente sempre busca isso. A gente sempre está ministrando curso, a gente está ministrando palestra. E nós estamos sempre trazendo o que há de melhor no mundo evangélico, de mestres, né? De conhecedores de determinado assunto e está trazendo para dentro da nossa igreja e apresentando os nossos membros. E o que nós fazemos hoje, nós estamos trabalhando um núcleo, pequenos grupos, que a gente chama de célula. E dentro dessa célula a gente estuda a palavra do Senhor e a gente tem passado isso dia após dia. Legal. Pastora, como é que a senhora conheceu Jesus? Queria saber. Vou perguntar depois você. Como é que foi a sua conversão para aceitar a Jesus Cristo? Como é que foi? A minha conversão é um pouco longa. Isso é bom, né? É importante. É uma história muito bonita. Resumindo. Eu não nasci em berço evangélico. Hoje, com tudo isso que eu vivo dentro da igreja, eu me coloco e sinto que eu sempre nasci, porque o evangelho entrou no meu coração, na minha vida, de uma tal forma, assim, muito poderosa. Não nasci em berço evangélico. Eu busquei o Senhor e é um testemunho no momento que eu estava com uma crise de ansiedade muito grande. Caramba. Beirando a síndrome do pânico e uma depressão muito forte. E eu falei, uma vez eu cheguei com Deus, mas sempre acreditei em Deus, né? E eu falava com Deus, eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso e o Senhor vai me alcançar. Eu não quero mais essa vida, eu não quero mais viver, eu não quero olhar mais para os meus filhos, meu esposo, e eles veem a minha situação, vê essa crise, esse medo. Então eu creio que o Senhor, e Deus ele é maravilhoso, misericordioso, que ele sempre usou os profetas. Por isso que eu creio muito nos profetas, que ainda há profetas nessa terra. E ele sempre usava os profetas para falar que Deus tinha um propósito na minha vida. Legal. E essa base essa crise de ansiedade, eu creio que foi um dos processos. E quando eu aceitei Jesus, e que foi um processo,
eu fui curada. Não que eu não tenha, eu passei, né? Tem muito tempo? Tem alguns anos, e eu procurei psicólogo, procurei psiquiatra, procurei ajuda, procurei terapia. E não achou? Isso foi muito bom. Jesus Só que não. Eu procurei, é muito válido, né, a terapia, mas Jesus foi o único que estava lá presente comigo quando eu mais precisei. Muito legal. E ele me alcançou. A palavra diz que se verdadeiramente a palavra do Senhor estiver em nós, e nós estivermos na presença do Senhor, tudo que pedires ao Senhor, Ele vai fazer. E eu pedi, eu clamei ao Senhor sem saber, sem conhecer. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me encontre. Eu quero que o Senhor me encontre. Eu quero que o Senhor me cure. E Ele fez além. Ele me curou. Eu fui restaurada. E eu estou hoje fazendo a obra do Senhor, para a honra e glória dEle. E o senhor? Como é que foi o senhor? Fala pra mim, como é que foi a sua mudança de vida, essa nova fase de vida aí que é maravilhoso, muito bom. Já tem um bom tempo, né? Hoje os cabelos brancos, né? Tinha uns cabelos pretinhos ainda. Começou ele, ó, só dá confiança, É porque, rapaz, é uma coisa linda, né? A gente falar da nossa conversão, né? É legal, como que Cristo conseguiu nos alcançar. Eu tenho uma tia, o nome dela é Neuzi. Neuzi. E uma comunidade que foi invadida, e ali naquela comunidade um pastor abriu uma igreja. E ela começou a frequentar aquela igreja e ela me convidou. Eu tinha na época acho que 19 anos. 19 anos. E eu ia para aquela igreja ali e eu comecei a fazer a obra de Deus, mas Deus sempre colocou no meu coração de ajudar a obra a crescer. Eu não entendia. Eu tinha um saláriozinho razoável, eu ajudava nos tijolos, nas telhas, no piso. Ainda era ardosa ainda, eu lembro, na época. Não tinha esse piso, não existia. Era ardosa, não né? existia. Eu lembro que eu fiz uma oferta lá para a igreja lá de ardosa, lá colocamos ardosa com barro. Quem lembra, você vê que tem, ó, é antigo. Não era argamassa, Fred não. Flintstone. Por isso que eu estou falando contigo que a gente traz à memória os detalhes, né? Então essa foi a minha conversão. E de lá para cá, eu fui a obreiro, diácono, depois presbítero. E quando eu fui a presbítero, eu me afastei da igreja, que era Brasil para Cristo. Eu me afastei da denominação e eu fui para a Assembleia de Deus. Eu fiquei um tempo na Assembleia de Deus, mas logo eu fiquei, eu acredito que 1 ano na Assembleia de Deus, eu voltei de novo para Brasil para Cristo, porque naquele período o pastor da Brasil para Cristo tinha mudado para a Assembleia, né? Mas eu não me identifiquei naquele momento com a Assembleia, e eu voltei para Brasil para Cristo e passei a congregar na Matriz. E ali na Matriz, pela misericórdia de Deus, eu fui ser o segundo ali do pastor, presidente, e eu conheci muitas coisas. Eu converso sempre com a pastora, outro dia até encontramos, né? A esposa do presidente da convenção aqui de Campo Grande, na casa de um amigo, ele já dorme no Senhor. E conversando ali, trouxe a memória das convenções que a gente participava. Eu falei, cara, que alegria. Então, isso que eu estava falando, quando a gente traz a conversão, a gente fala a respeito disso. E hoje, eu como apóstolo, eu sou plantador de igreja. O que é plantador de igreja? É você olhar a necessidade da comunidade, do local, e você plantar uma igreja ali para que o evangelho ele venha se propagar naquela localidade. É essa a função que hoje eu tenho de Cristo Jesus. Plantar a igreja para o evangelho de Cristo avançar. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui. Interessante. A sua função e sua missão que Deus te deu, né? Interessante. Quando você faz o convite, eu estou plantando aqui. Com certeza. Eu estou plantando aqui porque essa imagem ela vai para milhões e milhares de pessoas. Com certeza. E nós vamos falar do amor de Cristo. É isso que nós estamos fazendo aqui, plantando uma igreja aqui. Amém. É isso aí. Deixa eu falar. O nome da igreja lá, qual é o nome mesmo? IPGE Church. Onde fica? Na rua Sargento Osmar Claro, número 81, bairro Amazonas. Rio de Janeiro, tá, gente? Rio de Janeiro, hein? Rio de Janeiro. Vou te falar, é coladinho no posto 500. A pessoa conhece muito o posto 500, né? Aí tem agora um posto BR. Do lado. A nossa igreja é ao lado do posto BR. Você vai Colégio Amazonas,
Posto BR IPGE. Procura ali. Vocês têm uma, acho que, como é que fala? Ação social, né? Que fala? Ação social. Como é que é lá? Eu vou deixar a pastora falar, porque ela que é a responsável dessa área. Fala, pastora. Nós fazemos lá na igreja uma ação social e trazemos para benefício da população isenção cartorial, isenção de casamento, de Legal. óbito. E ali nós fazemos um café da manhã também para a comunidade, para a Vou lá, localidade. Tem me chamem. É forte. É forte, é É, o mistério lá. é forte. É um café da manhã e nós ficamos praticamente o dia todo ali É o dia na inteiro. igreja. E nós trazemos o bazar beneficente, nós trazemos, além, né, dessa estrutura para documentação, também algumas atividades para criança. Então, a nossa igreja, ela visa trazer para a localidade esses benefícios, porque a igreja ela vai além da parede. A igreja, ela para trazer também para a localidade uma visão, né, além. Não é somente você estar ali fechado, não. Nós queremos, né, trazer para as pessoas também aquilo que muitas delas são privadas. Porque muitas pessoas hoje em dia não têm documentação. Por incrível que Verdade, pareça, verdade. as pessoas ainda não têm documentação necessária, né? Por falta de condição, por falta de acessibilidade. Então, a nossa igreja, ela tem essa missão também. E ajuda muito. né? Ajuda. E nós também temos hoje ativo o projeto do futebol sub-15. Uhum. Nós temos os meninos da comunidade, hoje nós temos aproximadamente 22 crianças Legal. que a gente faz o trabalho. Aí pergunta, aí você vai falar, quem é o treinador? É o pastor. O pastor da jogou uma igreja. bolinha também. O pastor da igreja. Perna de pau, perna de Então, não, mas eu vou te falar, e o evangelho está sendo expandido através dessa criança, porque nós temos que criar gerações para que venham falar do amor de Cristo. Então, nós temos hoje 22 crianças nesse projeto, já até colocando aqui, porque muitos patrocinadores vão assistir e Com assistem certeza. o Com teu certeza. podcast. Com certeza. Eu já quero fazer posso fazer um apelo Fica à aqui? vontade. Eu posso fazer? Claro, fica à vontade, pô. Poxa, então, olha só, nós conseguimos 2 bolas para esse projeto, nós conseguimos dois jogos de colete, mas a gente está precisando de mais, Pedro. Se você puder depois também, o povo que começar, ajudar a gente lá, nós estamos precisando de jogo de camisa, são crianças tudo carente aqui, do Jardim Letícia, aqui do bairro Amazonas. Terça e quinta-feira nós estamos ali no Campo das Pedrinhas, às 18h30. Sei onde é, sei onde é, sei onde é. Do lado da padaria Três Amores ali. Quem quiser, fala, pode ir lá que vai me encontrar. Terça e quinta. E leva uma bolinha. Uma bolinha. Não precisa ser essa bola cara, não. Nós conseguimos lá, né? Conseguimos. Nós conseguimos e a gente está tentando agora aí mais bola, mais colete, mais aqueles cones para poder a gente treinar. Nós já conseguimos, Pedro. Vou te falar aqui, né? A pastora, é uma alegria pra gente. Através desse projeto, nós conseguimos trazer o Bebeto para nossa igreja. Legal. Nós conseguimos trazer o Bebeto e tinha um membro da nossa igreja, jogador de futebol, um garoto. Nós conseguimos agora um contrato para esse garoto através do Bebeto. Que legal. Profissional através da nossa igreja, através do projeto social, saiu do projeto social. Cara. Muito bom isso, hein? Então eu já convido aí, você que é empresário do futebol, vai lá visitar a gente, vai lá levar os pessoal, meninos lá. é um apelo. Um apelo. Isso. Dá essa força aí. Fala o endereço aí, o endereço. Ó, nós estamos lá no Campo das Pedrinhas, ao lado da padaria Três Amores, terça e quinta, 18h30. Show de bola. Eu creio que alguém vai ajudar, né? Por favor, dá essa força aí, tá bom? Pô, eu quero falar um negócio com vocês. Acabou! Acabou! Não acabou não. Acabou, claro Não que acabou, acabou, claro não. que acabou. Acabou não. Acabou, sabe por causa de quê? Ah. Porque vocês vão voltar, pô. Aí, sucesso do Esquisito Podcast. Vamos falar aí agora aí as redes sociais da igreja, tem? Sim. É IPGE Church, Ah, é o nosso Instagram, é, IPGE Church. então, é só, Arroba IPGE Church. Arroba IPGE Church. quem quiser seguir... IPGE, é só buscar IPGE que vai encontrar a nossa igreja, nosso dia de culto. Nosso dia de culto é quarta e sexta e domingo, sempre às 19 horas. Então tá aí, pastores
da Igreja IPGE Church. Isso aí. Né? Pastora Camila Marinho e também o pastor Marcos Azor. Agora aprendi. Amém. Obrigado pela presença de vocês, que Deus abençoe. nós Fico que muito feliz. agradecemos. Tá? Amém. Nós Espero que vocês agradecemos. voltem de novo, porque esse podcast precisa de pessoas como vocês para orientar, né, a vida espiritual de muita gente que está aí perdida no mundo e está precisando de uma palavra amiga, porque só Jesus salva e só Jesus liberta. Amém. Correto? Correto. Tamo junto? Tamo junto. Valeu, tamo Valeu. junto. Amém. Abraço. Amém. Tá aí, mais uma edição do Esquisito Podcast. É o 3º episódio, hein? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. E que Deus abençoe. Tamo junto.